Alô, alô. Meu caro secretário, eu estou aqui como excluído. Eu faço parte da grande massa de excluídos, como é o negro, o índio, as sociedades excluídas do mundo todo. Eu sou testemunha ocular praticamente do século XX. Eu comecei na década de 30. Eu conheço bem, ou a saúva destrói o Brasil, ou o Brasil destrói a saúva. Passei pela década de 70 e precisei de um credenciamento da Polícia Federal para usar o microfone. E chegamos ao presente, aos nossos dias. E vim aqui pelo que foi chamado do Existe Diálogo em São Paulo, construção colaborativa de políticas públicas. O que eu encontrei foi a eterna mesmice de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, e eu não vou me prender à erudição e verborragia. Eu vou falar da cultura. A cultura é o grande circo para enganar a massa. A cultura é condicionante, ela faz parte da pirâmide do poder. A grande massa, quando se falou em dinheiro, é que subvenciona tudo aquilo que o poder desenvolve e dá satisfação através da cultura, dando o circo ao povo. Mas ele não tem condução para ir e para vir. Nós não sabemos como é que funciona exatamente a política, e a educação deveria ser mais de ensino político, democracia dos nossos tempos, que continua elitista, não é do povo. O povo é que determina o governo que deve ser feito, e é o governo que vem com a cultura determinar o seu comportamento e dar justificativas da receita oferida até então. Somos nós que pagamos tudo. É a sociedade como um todo, num regime de capitalista e de consumo como o nosso. Então somos nós que pagamos. Dentro desse contexto, como excluído, terceira idade, idoso, eu também me sinto, quando aqui vim para ouvir de vocês, essa mesma exclusão. Vamos falar da cultura, vamos falar que estamos dando isso, que estamos dando aquilo, e esquecemos da arte. A grande arte popular, que a cultura toma posse, torna grandes eventos públicos em nome do que nasceu com a massa, com o indivíduo lá na rua fazendo arte. Eu ouvi aqui de que ele é perseguido pela polícia, que ele não pode fazer a arte no pincel, ele não pode pichar, ele não pode fazer. Leve-o na escola e o eduque no sentido de como é que ele pode desenvolver essa arte. O carnaval, os grandes eventos populares. Nós trazemos aqui, por exemplo, Vinícius, como eu ouvi, outros autores, outros pensadores, mas o que eu queria deixar marcado, para concluir a minha fala, é que nós nos esquecemos do pensamento humano. O pensamento é o grande problema do homem. Ele é condicionado de fora para dentro a pensamentos de outras cabeças e se julga que está fazendo alguma coisa, crendo em alguma coisa e exercendo um pensamento que não é dele. O que nós precisamos, a partir de agora, nesse diálogo, é mostrar na educação como é que o homem ascende a um conhecimento que transcenda a ele. Como é que funciona verdadeiramente o pensamento para uma consciência. Então, eu estou parando por aí e deixo o meu repudio aqui no sentido de que a cultura continua sendo o circo que a população não quer. O indivíduo não quer isso, ele quer o diálogo para mostrar a sua arte. O que ele realmente é capaz de fazer, é onde que está o conhecimento que está dentro de cada um quando vai à escola. Ele é fruto do meio, das informações que recebe de fora, e esse é o grande problema da humanidade como um todo. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite a todos e a todas. Secretário, pela oportunidade dessa fala. Meu nome é Diogo, sou cineclubista desde 1977, de um movimento que este ano começa a comemorar o centenário na França, vai chegar no Brasil em 17,
E até 2003, esse movimento nunca precisou do Estado para sobreviver. O Estado abriu a oportunidade e ele participa de um diálogo com o Estado. Isso é fundamental e é importante. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa objetiva e clara. Existe na Secretaria um programa chamado de vocacional, com o qual eu quero apoiar e dizer que é preciso colocar ali dentro cineclube e cinema. Entenda, quando eu falo cineclube, estou falando de cinema. E quando eu falo de uma coisa localizada, também estou pensando, nunca deixo de pensar, o cinema como objeto de expressão de um povo. Portanto, falo também da cidade, a terceira cidade do mundo, que também é a terceira cidade em que oferece no mundo oportunidade de cinema que não seja um cinema comercial. Essa invasão que nós temos do cinema americano, falando claramente. A Secretaria de São Paulo participa da... São Paulo é a terceira que oferece, ela participa com 4 salas. Está aumentando agora, é fundamental. Sugeriria para a equipe da Secretaria conhecer um projeto chamado, lá no Grajaú, uma sala de cinema montada, Cineclube Grajaú. Dá uma olhadinha naquela sala como uma reflexão. Dizer mais o seguinte, que uma cidade na dimensão de São Paulo precisa se transformar num set de filmagem do mundo, não só de São Paulo, do mundo, porque ela tem cenário suficiente para isso. E não dá para pensar no cinema brasileiro, no cinema de São Paulo, sem pensar que ela precisa de maior visibilidade. Eu sei que na gestão passada, no começo da gestão passada, a questão da Sampa Filme foi tirada de conversa, mas é uma discussão que pode ser voltada a se pensar. Quando se fala, fechando, em secretaria, em Conselho de Cultura, eu fico imaginando que talvez seja impossível com a Secretaria de Cultura ter um conselho deliberativo, até talvez pela formação da própria Secretaria. Mas é um desafio para pensar. Numa probabilidade de um conselho que ele delibere, não só fale. É bom falar, o diálogo é importante, mas é bom pensar nisso. Obrigado pela fala, pela paciência. Pessoal, eu só queria, assim, tem bastante gente... Alô? Sim. Sobre periferia. É importante que todos aqui saibam que periferia também é potência. A gente não pode acreditar no que o Datena fala e sair reproduzindo por aí, tá certo? Sim. Falar que periferia só é posto de gasolina e funk é limitar, é generalizar, é acreditar no que o Datena fala. E eu repudio isso. E se a gente quer uma sociedade, uma São Paulo diversa, é preciso a gente andar pelas quebradas, sim. E ser povo, olhar no olho e falar assim, bom, eu vou no sarau, a cidade está fervilhando de sarau. Pessoal, antes de julgar a periferia, vai ali, ó, pega a agenda da periferia e vê o que a periferia está produzindo. E assim, uma sugestão também é que as casas de culturas voltem para a secretaria, porque o diálogo não é possível com as subprefeituras, não foi nessa gestão, e que volte. E para quem acha que periferia, para quem acha que periferia é menos, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos não vê. Solano Trindade. Aí, isso mesmo, satisfação aí, obrigado pela fala, mano. Boa noite, secretário Juca, seja bem-vindo a essa cidade. Eu nasci ali na Aurora, fui criado no subporão do hotel chamado Havaí, e moro na comunidade mais elegante da cidade, chamada Favela do Moinho. Sou representante do hip hop nesse país. Durante a gestão do senhor, durante 8 anos lá no Ministério da Cultura, foi liberado um edital para o hip hop. Provavelmente a assessoria de São Paulo não deve falar muito bem da nossa arte, porque nós representamos de fato a voz da favela. Nós lutamos, vivemos e morremos por ela. Nós temos uma cultura que representa 3 formas de arte de rua, é a primeira internacionalizada no mundo da arte. É o gueto unido numa só voz, numa única palavra, representando a pintura, a dança e a música. Esse é o hip hop. Se tiver representante aí, faz barulho, por favor.
Agradece, agradece. Eu não pedi licença, mas estou pedindo nesse momento, antes tarde do que nunca, com licença, eu dirigi uma palavra aqui ao secretário, firmeza? Secretário, nós somos um dos fundadores e financiadores do PT, ajudamos a eleger e criamos um projeto chamado Repensando a Educação, que abria o portão das escolas. Iniciamos a primeira oficina de hip-hop desse país, onde o Nelson Triunfo participou dessa oficina, onde a Sherilane participou dessa oficina no sentido de socializar os meios de produção e a arte ter a partir dela mesma se ser autossustentável. Então, a gente colaborou para que as majors nesse país não se criassem. E nós somos um baque na Sony Music, na EMI, na Warner. Até então, a gente, enquanto financiador, tirando dinheiro da distribuição do samba, Eliana de Lima, Catinguelê, Negritude Júnior, e reaplicando esse dinheiro na periferia, numa música, numa arte que, ao invés de escravizar, alienar, ela libertasse. O senhor ali fez um pronunciamento. Eu acho que o Estado tem que participar, sim, e participar de uma forma devolvendo o dinheiro que pertence à população, instruindo e estruturando essas manifestações. Porque nós entendemos que a única forma de conter a violência a violência é a cultura de rua. Isso foi uma frase que nós falamos em 89, publicada no jornal Estado de São Paulo, que hoje as pessoas estão parando para discutir o que é essa frase. A gente pegar os números da violência dentro de São Paulo e pegar o setor norte, Guarulhos, onde teve um empenho, um entendimento maior do que essa cultura hip-hop, os números vai mostrar que Guarulhos e região, o extremo norte, não quer estar no jornal. Nem violência policial, nem violência marginal. As coisas lá são sumariadas de uma forma diferente, no silêncio com a inteligência. Tá certo? Eu queria chamar o representante verdadeiro da tribo Guarani Kaiowá, Spence Pimentel, que escreveu a primeira publicação, o livro vermelho do hip hop, onde eu fui examinador de banca junto com o Chico Sá. Por favor, Chico, Spence. Eu gostaria, secretário, de fazer um pedido pessoal. Eu não tenho nada, eu não conheço as pessoas, ou do fora do eixo, dentro do eixo, ou baixo centro, eu não conheço as pessoas. Eu sei que estão dizendo assim para mim toda hora, olha, estão batendo a carteira no seu nome. A Força Ação Educativa pegou R$1.300.000 no edital e pagou R$300.000 de prêmio por hip hop. Vai lá dar um tiro no cara, pega uma AK ali e fuzila os caras, Milton. Eu não estou nessa mais. Minha caminhada é uma outra, é dentro da cultura, entendeu? É dentro da paz. E digo que meus irmãos estão errando o alvo. Polícia contra bandido não existe, o alvo está em outro lugar. Então eu quero chamar o Spence Pimentel, por favor, Spence. Aproveitando. Tem a semana de hip hop que é do município de São Paulo, que é uma lei. É isso mesmo, pirata. Irmão, meu parceiro, camarada, fiel. É isso mesmo. Aí tem uma lei onde, de acordo hoje que é os direitos humanos, o Secretaria de Direitos Humanos tem que executar, o pessoal da nova CEPIR tem que executar, educação sexual e cultura também tem que executar. Não queremos saber de virada cultural, queremos a semana de hip hop com qualidade. Bem melhor que virada isso mesmo. cultural. É isso. Isso mesmo, fazendo na paz. Eu tenho visto falar que o secretário é de chegar. O primeiro encontro que eu tive foi satisfatório, falou família. Pela primeira vez que eu fui ali naquele ambiente, que eu não trabalho para oposição, eu fui para a situação. E menti para o secretário, eu falei que trabalhava, que quem faz coligação é o PT, eu sou petista de fundação. Eu fiz uma coligação na minha vida que foi com Wagner Teixeira, de São Sebastião, meu parceiro, meu irmão do Partido Verde, seu camarada. Firmeza? Então, eu queria falar com o Spence aqui, por favor. Só apresentar. O Spence é representante dos Guarani Kaiowá. Ele escreveu o livro vermelho do hip hop, conclusão de curso da USP, e trabalhou lá na banca com o Lula, tal, esses negócios. Um dia ele falou, você colocou um presidente marreteiro no poder, porque a gente colaborou, né? Colocou não, né, Spence? Colaboramos, como colaboramos com essa virada que teve na periferia, tirando o voto do Russomano e levando para o Haddad. Nós temos essa consciência política, entende? O Rodrigo sabe disso. Então eu queria que você desse um salve aí e pedisse para quando falar de índio, falar diretamente com os índios, não é isso? Grande salve. Só vou falar uma coisa muito urgente que está acontecendo, que precisa de uma intervenção da Secretaria de Cultura urgente. A gente tem na Zona Sul um estado de emergência. Temos lugares aí onde tem várias pessoas aí ligadas ao hip hop e a outros movimentos aí que estão ameaçadas, gente que já foi baleada,
gente que morreu, como o DJ lá recente, Daniel Gabu. Então é preciso uma intervenção urgente da Secretaria nesse sentido. Amanda. Obrigado. Ô, Juca. E a violência pode segurar uma cara de gente morta aqui dentro dessa cidade. A cultura pode segurar uma cara da violência. Espero poder contar com a sua parceria no Hip Hop Cultura de Rua contra a Violência. Firmeza? Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Alô? Oi, aqui, atrás. Alô? Alô? Oi, aqui. Oi, tudo bem? Bom, boa noite, meu nome é Rebeca, eu sou da Matilha Cultural, que é um espaço cultural no centro da cidade. O nosso foco na Matilha é trabalhar muito com a cultura de rua, com o skate, hip hop, grafite, rap, direitos humanos e meio ambiente em geral. Nosso recado aqui é pela valorização da cultura de paz em São Paulo. Esse é um trabalho que tem que ser feito não só com a Secretaria de Educação, mas com direitos humanos, com a Secretaria do Verde, né, a ocupação das novas áreas públicas, novas áreas verdes que têm que ser criadas também com uma programação cultural, e colocar que a questão do skate, principalmente para a gente, não é uma questão da Roosevelt, é uma questão da cidade. O skate, para quem não sabe, é o segundo esporte mais praticado no Brasil. A gente não tem mais campinho de futebol, que foi tudo ocupado pela especulação imobiliária. O que sobrou é a pista mesmo para a galera praticar o skate. É uma forma de inclusão, de socialização do espaço público, que eu acho que tem que ser considerado não só no plano diretor, mas pela Secretaria de Esportes, pela Secretaria de Cultura. E ecoar aí o grito da periferia pela paz em São Paulo. É a cultura que pode repactuar a nossa relação com a cidade, com o meio e com o próximo. Então, estamos juntos aí para ajudar e somar no que for possível. Obrigada. Secretário. Boa noite, secretário. Boa noite, secretário. Acho que a gente vai seguir a ordem aqui. Desculpa, eu também estou na fila e ganhei o microfone aqui depois de um tempão. Então, respeitei, agora vou pedir o respeito. Eu sou Abel Toledo, presidente da Cooperativa de Circo, sou uma das coordenadoras da Aliança Brasileira de Circo e também uma das diretoras do Conselho Brasileiro de Entidades Culturais. Então, eu vou ser bem rápida e objetiva, porque eu acho que o circo não falou ainda e não foi falado. Então, é muito importante para nós falarmos no circo e estarmos presentes. Então, temos algumas colocações bem práticas. O Centro de Memória do Circo, que foi um ganho muito grande, foi um avanço da classe, e a gente precisa do seu apoio para fortalecer o Centro de Memória, que é extremamente importante para nós, e a manutenção dele. Tem um outro projeto que é muito importante para a classe circense, que é a Escola de Circo, que o projeto está pronto, o prédio está determinado para nós no centro, e nós precisamos batalhar por ele e contar com o seu apoio, porque está ocupado, mas precisamos aí da sua força política, da força política do prefeito, para que a gente possa reaver o prédio e fazer a escola de circo, que é extremamente importante para nós. E um terceiro ponto é uma parceria, porque quem anda na periferia somos nós. Quem chegamos em lugares que ninguém chega, somos nós. E se todo mundo aqui tem uma história de marginalização, a nossa história também é bastante contundente. E nós podemos ser o espaço que a cidade precisa, porque nós podemos levar a nossa atividade, mas o circo também ceder para a comunidade a nossa luz, o nosso som, a nossa estrutura, para receber o que a comunidade está fazendo. Então, essa parceria é muito importante para fortalecer o circo, porque nós precisamos muito de terreno, nós precisamos da manutenção desse terreno aqui que conseguimos a duras penas, e precisamos do seu comprometimento de outros terrenos com uma mínima estrutura para que a gente possa estabelecer essa parceria com a comunidade, receber o que a comunidade está fazendo e apresentar a nossa atividade. Então, muito obrigado pelo espaço e obrigado e o respeito de todos. Eu quero pedir desculpas à representante do circo, eu pensei que era a minha vez aquela hora. Então. Bom, meu nome é Pascoal Roma, eu sou músico, percussionista da Orquestra Sinfônica Municipal há 33 anos. Senhor secretário, Rodrigo, primeiro eu quero agradecer aquela questão burocrática que o senhor falou. Fomos nós que levamos, eu sou também representante da Comissão de Músicos, e realmente, depois de muitos anos, os contratados da orquestra conseguiram receber dentro do mês. Muito obrigado.
A questão que eu quero levar é a seguinte: como é que existe já algum modelo, ou já se pensou de alguma forma, como se vai aferir essas questões para saber Grajaú, a maioria de Grajaú o que quer, a maioria de Itaquera o que quer, de cada bairro, de cada divisão, de cada etnia ou de cada região? Se já tem algum modelo para se pensar como avaliar essas coisas. Obrigado. Oi. Tem uma lista de pessoas aqui em cima para falar. Podemos passar a palavra aqui um pouco, democraticamente? Então, vamos lá. É o Gustavo. Boa noite. Meu nome é Gustavo Pra Frente. E aí, Juca, beleza? Queria falar com você num tom diferente. Eu gostaria de expressar meu profundo respeito pelas questões levantadas por todo mundo, mas, para mim, é em outro ponto que toca e eu vou me representar aqui e vou me colocar. Eu sou iconoclasta, eu não acredito na secretaria, eu não acredito no secretário. Com muito respeito, eu estou falando isso numa maneira de esclarecer, né? Mas eu acredito em você, enquanto um ser humano. E eu vim aqui querer saber mais sobre você. O que te move a fazer isso? Onde você está querendo chegar? Realmente, assim, porque... em termos da imagem que isso tudo cria, e da cultura da imagem, que seria muito difícil de eu divagar e chegar a um esclarecimento sobre o que eu estou querendo dizer, eu espero que consiga, olhando no teu olho, falar alguma coisa. Eu queria saber de você, Juca, o que você não vai fazer, o que você gostaria, mas você não vai fazer, e ver se eu consigo trazer aqui um espaço para você falar, ó, eu não vou fazer isso, e olhar para mim e falar, eu não vou fazer isso. Obrigado. Secretário aqui, do mesmo lado. Boa noite, eu sou Marcos Tupã Guarani, da aldeia Guarani de Parelheiros. Nós temos aqui em São Paulo 3 comunidades Guarani, e no qual nós temos um trabalho com o programa vocacional, e já tem um trabalho elaborado com eles, de fomento à cultura, de fortalecimento, revitalização da nossa cultura tradicional do povo Guarani, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades. Nós temos 2 comunidades lá em Parelheiros, Curucutu e Tenondeporã, Jaraguá, no oeste. E gostaríamos de continuar com esse programa, inclusive com um programa específico para a nossa comunidade. Um trabalho que já temos e queremos dar continuidade. Foram selecionados já alguns indígenas dessas comunidades para fazer parte desse programa no vocacional. E, estando aqui, queremos presenteá-los com o trabalho nosso já trabalhado, mas pedir especificamente para nossas comunidades um olhar desse novo programa de governo, né, do prefeito, mas, enfim, o senhor, como secretário, ter essa possibilidade de nos dar, de continuar com o nosso trabalho e trazer também a cultura indígena para que a população de São Paulo possa conhecer, ter aberturas, né, nas praças, também onde possamos apresentar a nossa cultura, nosso trabalho de vídeo, trabalho com as crianças, trabalhos com os mais velhos e os tiramões, que os mais velhos, que a nossa cultura é milenar e somos indígenas. E apesar de nós estarmos na cidade, nós ainda não perdemos o Nhanderecó. O Nhanderecó Guarani, Ore Rugurecó, Ore Nhimboia, Ore Eu, Ore Chaucache, Pendeupe, Evete. Tem mais 2 questões ali do outro lado. A gente só vai levar o microfone para continuar. Oi, Juca. Aqui, ó.
Em cima aqui. Para trás. Aí, chegou. Tudo bom, Juca? Bom, primeiro fazer uma fala que foi um pedido, pediram para fazer uma parte da minha fala. A questão dessa questão das etnias, é preciso pensar a equidade, né? Então, porque senão às vezes no discurso vira democratismo pensando que é para todo mundo, mas tem umas carências seculares no Brasil e a importância de se pensar na equidade nas políticas culturais. Bom, feita essa solicitação, vou fazer a minha fala, que é a seguinte. Falou-se dos pontos de cultura, falou-se que vai ter a teia. Eu queria que você já passasse para esse público que teve uma reunião segunda-feira, a Secretaria Municipal esteve presente na construção da teia estadual, que é o encontro dos pontos de cultura de todos os municípios do estado de São Paulo. Falar um pouco, aproveitando esse público, dar algum informe dessa reunião de segunda-feira, e dizer também se já está sendo feito algum projeto, algum plano político, já pensando o Vale Cultura. O Vale Cultura, que é algo muito recente, foi recém-aprovado, mas se já se está sendo feito algum planejamento de dialogar, inclusive, com as próprias empresas, porque, querendo ou não, vai ser esse tipo de diálogo que vai ser feito, se há esse projeto. E, para finalizar minha fala, que a gente pontuou muito aqui, conselho, plano, foi falado ali atrás, questionando o fundo, e aí eu queria englobar tudo, pensando assim, como está sendo a campanha para o Sistema Municipal de Cultura, que é o que engloba todas elas. Se vai ser feita mais uma campanha, inclusive para fazer um enfrentamento com o governo estadual, que até agora está sendo muito relutante da questão do Conselho Estadual e outras questões estaduais, se o município vai abraçar isso com força, inclusive para pautar o estadual, que vai ser necessário. É isso. Pessoal, só um minutinho. Boa noite. Só um minuto que ele queria trazer uma coisa aqui para o secretário e pediu. Boa noite. Aqui. Eu sou a Marina, sou musicista, moro em São Paulo há 4 anos e estou junto com um grupo de amigos músicos. A gente tem se juntado para discutir as nossas dificuldades no nosso trabalho como músico aqui em São Paulo. E a gente está no começo desse trabalho e estamos, por enquanto, a gente pensou em 2 itens que são muito questionáveis e que a gente está querendo trabalhar. O primeiro são os editais em São Paulo, e a gente queria pedir que esses editais tivessem mais transparência, que a gente tivesse acesso aos projetos que foram aprovados, quem aprovou esses projetos, por que aprovou, quais os critérios para essa aprovação e quais as notas ou quais as colocações que os jurados fizeram para aprovarem esses projetos. Por que esse dinheiro foi para essas pessoas e não para outras? Então, além disso, eu queria pedir também que os curadores de música e das outras artes também tivessem sempre uma rotatividade e que eles fossem eleitos democraticamente. Porque em São Paulo continua acontecendo muito quem indica e o coronel, sei lá, vocês entenderam. Então, eu queria pedir que houvesse mais transparência e que essas pessoas estivessem sempre em mudança, sempre mudassem essas pessoas. Bom, e além disso, eu acho que os editais são tampa-buracos, eu não acho que é a solução para tudo. Eu acho que a solução são as políticas públicas. E, no caso da música, a gente tem um problema que é o mercado, que é muito forte, e que as pessoas... com esse mercado que é muito forte e que sempre o dinheiro sempre vai para uma parcela muito pequena dos músicos, eu queria saber como que... se vocês pretendem também fazer com que esse mercado tenham espaço para as outras pessoas e que as pessoas possam comprar música também e não só ganhar a música como acontece nos editais, mas que as pessoas
queiram comprar, igual elas compram cerveja, compram comida, e como que vocês pretendem fazer isso no governo? Obrigada. Eu queria pedir para colocar uma cadeira aqui para o vereador Nabil sentar conosco aqui, uma cadeira que pudesse pôr aqui para o vereador ficar, só passar. Então tá bom, só pedir uma fala para o Nabil aqui. Bom, boa noite para todos, boa noite Juca, Rodrigo. Em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou maravilhado aqui hoje, porque nós ficamos 8 anos sem diálogo em São Paulo. E eu acho que essa iniciativa, ela é uma iniciativa muito importante, Juca, e eu acho que nós precisaríamos de propor que todos os secretários fizessem isso aqui, nesse lugar, que é um lugar bom para fazer isso, né? Para a gente poder dialogar com quem está no governo, né? E eu quero dizer aqui, teria muita coisa a falar, acho que eu não vou me estender. Eu quero só dizer uma coisa, nós deveremos nesse semestre fazer a relatoria, né, e construir o plano diretor, a revisão do plano diretor na Câmara, né? Esse vai ser um dos trabalhos nossos importantes e eu acredito que nós vamos conseguir fazer exatamente dessa maneira, fazer amplos debates e diálogos para poder construir as propostas do plano diretor com a contribuição de todos vocês. Nós temos muitas questões que podem estar dentro do plano diretor. O plano diretor de 2002 inovou a colocar no plano diretor a questão da cultura, tem um capítulo específico de cultura, foi uma inovação que nós introduzimos no plano, do plano atual que está em vigor. Mas eu quero chamar a atenção a um aspecto, que é exatamente essa relação entre a cultura e o urbanismo, e a cidade e o espaço. Em primeiro lugar, a questão do espaço público e da arte na rua, da arte no espaço público, nós temos que deixar em lei claramente, né, garantido esse direito, né, do artista de rua em todos os tipos de artes que podem acontecer na rua. Então essa é uma questão fundamental, a gente ter uma cidade criativa e ela ser garantida, porque já estão aparecendo alguns projetos de lei, né, de alguns vereadores que estão querendo proibir atividades culturais na rua, né, dando consequência àquilo que aconteceu nesse último governo. Segunda questão que é importante são os espaços culturais, que não podem disputar, né, a terra na cidade com o mercado, principalmente o mercado imobiliário. Ou seja, nós temos que criar condições para proteger os cinemas de rua, os teatros de rua, os lugares onde a cultura é feita, que evidentemente está sendo afastada, está sendo expulsa, assim como os mais pobres, pelo processo do mercado imobiliário. Então, são dois aspectos fundamentais que me parece importante que a gente possa colocar e trabalhar e debater no plano diretor, além de muitos outros que certamente vão aparecer em diálogo. Vamos fazer um plano diretor dessa maneira, com diálogo, com avaliação do que nós temos na cidade, daquilo que deve ser mudado no atual plano diretor e com propostas para construir um processo participativo e poder ter uma referência para a cidade, uma referência de cidade com cultura, de cidade cultural. Obrigado. Boa noite a todos. Senhor secretário, boa noite. Desde que me conheço por gente, eu sou artista de rua. E é como artista de rua que eu estou aqui. Eu me chamo Chidon, sobrevivo pintando quadros e há muitos anos exponho na Feira de Artes da Praça da República aos domingos. Estou aqui em nome de todos os que, aos poucos, foram perdendo seu espaço e dignidade, profissionais que dedicam os fins de semana de suas vidas para, da periferia para o centro, levar cultura e lazer, como profissionais das artes plásticas, artesanato, gastronomia, filatelia, numismática e afins. Ativos, somos 170 artistas plásticos, 300 no artesanato, 60 nos selos, moedas e pedraria, mais 30 na área de comedaria. Sem contar os agregados, familiares e funcionários que trabalham 52 domingos do ano para realizar este evento permanente, que se realiza há mais de 50 anos.
Já fomos em maior número, mas muitos abandonaram a praça diante das dificuldades e as péssimas condições de trabalho em que se encontrava e se encontra, senhor secretário, atualmente a Feira de Artes da Praça da República. Governo após governo, antes e depois da longa reforma física do espaço, superando as agruras e engolimento de sapos, na forma de promessas e esperanças de melhorias, chegamos até aqui hoje, onde nos é dada esta rara oportunidade de estarmos frente a frente com o poder público, pela sua pessoa, senhor secretário Juca Ferreira, apresentando nossas mais justas reivindicações que, se ouvidas e atendidas, nos fará sair do nimbo em que nos encontramos, longe das veiculações da mídia, os visitantes e turistas distanciados, apagadas as indicações de roteiro de hotéis, completamente expurgados do próprio calendário cultural da cidade, para o qual damos um exemplo. Quando da virada cultural, somos simplesmente expulsos da praça para a ocorrência de outros eventos, alheios ao nosso fazer semanal. E isso é só um exemplo. Vivemos absurdos administrativos como o que nos vincula ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutrição, antes-SEMAB, quando, óbvio, artistas e artesãos que somos deveríamos estar subordinados à Secretaria de Cultura. É uma situação absurda, kafkiana mesmo. Seja como for, temos suportado, mas para tudo há um limite. Temos problemas que parecem crônicos e citaremos apenas 3, como é o que é relacionado à segurança, que nos obriga a arcar com as despesas semanais para pagamento de um corpo de segurança particular, sem a qual não teríamos condições de trabalhar. Outra questão das mais delicadas diz respeito à limpeza do espaço que, não obstante sabermos dos contratos milionários entre a Prefeitura e a empresa que atende a praça, a Inova, é evidente o não cumprimento desse contrato. Haja visto que temos que pagar por varredores ou o próprio expositor trabalhador tem que recolher o lixo antes de instalar o seu equipamento de trabalho. Tudo isso está documentado em página na rede social Facebook. Em terceiro lugar, temos que conviver com os graves problemas relacionados ao vazio de grande parte da praça, os quais são usados por desocupados para práticas completamente contrárias à frequência de famílias, o que poderia ser resolvido promovendo a exploração de todos os espaços da praça, tais como apresentação de saraus e música no coreto, encenação de peças de teatro, presença de artistas, estátuas vivas e tantas outras variedades atividades que atrairiam o público que deseja consumir arte, cultura e lazer. Isso apenas como ilustração dos benefícios que seria a reformulação e revitalização de um aparelho ao ar livre, sem custos exorbitantes para a administração, uma vez que a base do evento já vem se dando, como já foi dito, há mais de 50 anos. Que fica assinalado, o que ora é manifestado é tão somente uma parte ínfima de um projeto de pessoas de todas as partes de nossa cidade. Nossa página no Facebook, República Domingo, é alimentada semanalmente com apontamentos de problemas e possíveis soluções, com fartas ilustrações por fotos, que nós, como trabalhadores da Feira de Artes da Praça da República, possamos os reerguer e recuperar a nossa dignidade e autoestima, com a devida atenção e empenho do poder público. Só assim, para que este importante foco de arte, lazer e cultura, dentro do coração de nossa cidade, possa reaver seu brilho e importância, o que nos levará a outro patamar e busca de novas parcerias. Muito obrigado. Eu queria, Nelson, eu só queria pedir um favor, eu só queria registrar também que hoje está presente aqui boa parte da equipe, atual equipe da Secretaria Municipal de Cultura, e agradecer a presença de todos os gestores, servidores, trabalhadores da equipe da Secretaria que também vieram aqui participar desse diálogo, integrando esse processo desde então, para já participar também dessa construção democrática das políticas. Tem muita gente aqui da Secretaria e é importante que esse registro seja feito. Ok. Som melhor.
Eu queria primeiramente dar uma boa noite para todos aqui presentes, né? E acho que eu devo ser um representante, entre outros, um representante legítimo da periferia. Minha vida foi na periferia. Morei em várias favelas, até em Brasília. Eu sou um fundador da Ceilândia de Brasília, certo? E também fui um candango. E no Brasil, participei de movimentos sociais, como o Black Rio e vários outros movimentos. Inclusive, no início dos anos 80, fui o primeiro dançarino de rua do país. Então, naquela época, ninguém se falava em cultura de rua, porque era pejorativo. Inclusive, era militarismo. Silêncio, por favor. Eu escutei todo mundo falar. Agora, por favor, aqui é educação e cultura junto. Era militarismo. Eu apanhei tanto na rua. Talvez eu esteja no Bins lá, que fui o cara mais preso de São Paulo. Porque quase todo dia eu ia preso. Tinha um delegado, quando eu chegava lá, ele falava, você de novo? Eu digo, eu não gosto de vir aqui, o cara que me traz. Que eram os homens, né? E diante de toda essa luta, nós viemos, por exemplo, sou um nordestino que vim, sou músico, sou poeta, compositor. Também ganhei aqui de São Paulo o título de cidadão paulistano. Ganhei do senhor Juca a Comenda Nacional da Cultura. Sou um comendador da cultura, graças a Deus sou um periférico legítimo. Através dos trabalhos que nós desenvolvemos na periferia, quando ninguém queria a gente, foi que muitas culturas, artes plásticas, o teatro, podiam ir para a periferia, porque lá não era aceito não, ninguém sabia como trabalhar com a gente. Precisaram desenvolver, como fui um fundador da Casa do Hip Hop de Diadema, um lugar que virou referência de trabalho nacional. Eu não quero aqui dizer que sou melhor nem pior do que ninguém, apenas quero, Juca, por favor, que ponha pessoas nos seus lugares devidos. Eu não quero um cara que vai sair não sei de onde para estar falando sobre hip hop, que nunca falou, outro está falando de favela, nunca morou lá. Eu quero que a gente faça realmente um coletivo, que todo mundo trabalhe em prol da cultura, não do seu umbigo, certo? Que isso acontece muito. Por exemplo, com tudo isso que eu fiz, hoje eu estou sem trabalhar, porque mudou a gestão de lá de Diadema e agora eu já estou fora de lá, né? Então, preciso realmente trabalhar com os jovens periféricos, sou um representante dos jovens, apesar de ter 58 anos, certo? Gostaria que realmente fosse respeitada a cultura da periferia, porque nós temos cineastas, nós temos pessoas formadas, temos doutores, advogados, temos pessoas muito importantes. Eu tenho um moleque que tirei da rua, que está na Finlândia, fala 10 idiomas, nós também falamos francês, inglês e outras línguas por aí afora, firmeza só isso. Boa noite, senhor secretário. Meu nome é Dora de Molitsas, eu sou produtora cultural, faço eventos aqui dentro do Centro Cultural e o meu projeto chama-se Poemas à Flor da Pele. O nosso problema é que nós trazemos poetas de vários estados brasileiros, nós trabalhamos com sarais, onde nós trabalhamos com músicos, poetas, dançarinos e teatro. Nós fazemos um trabalho muito bonito, mas, no entanto, nós não temos verbas para trabalhar. E esse é o nosso grande problema. O que nós reivindicamos aqui é verba, porque, apesar de que nós estamos no centro de São Paulo, nós trabalhamos com projetos e sem verba. Muito obrigada. Gostaria de entregar esse produto do nosso trabalho, para que o senhor conheça o nosso trabalho. Muito obrigada. Tem mais gente aí? Juca, tá ligado? Juca aqui atrás. Atrás, aqui. Eu sou o Léo de Chamalho, eu sou o coordenador do Sudeste do Partido Pirata do Brasil. Eu também sou criador e mantenho até hoje a fanpage da Virada Cultural de São Paulo, que ela não está dentro da Secretaria de Cultura. E também sou fotógrafo de revista de DJ, balada e música eletrônica há muito tempo. Então, eu tenho coisas sobre esses 3 pontos para te falar.
Primeiro, sobre o Carnaval de São Paulo, é importante que foi falado sobre o Carnaval de rua, mas também é importante a gente pensar, também não esquecer do Carnaval do Sambódromo, que hoje ele não está na alçada da Secretaria de Cultura, ele fica mais na mão da São Paulo Turismo, e ele está praticamente privatizado por uma emissora de TV e por uma marca de cerveja, certo? E tão privatizado que até veículos de imprensa consagrados, com 20 anos, até ligado a grandes portais, tem credenciamento recusado, porque a Globo precisa de 800 credenciais, certo? E aí as duas do veículo um pouquinho menor, da revista da periferia, e sem contar que falar de blogueiro e esses veículos que estão aqui de periferia não têm acesso a um evento da prefeitura, bancado pela prefeitura, porque a grande emissora monopoliza. Então, acho que uma coisa importante é isso. Eu solicitei credenciamento esse ano, eu cobri o Carnaval de São Paulo por 10 anos e esse ano passado ele foi negado. Sendo que eu também faço a fanpage da Virada Cultural, que é a maior mídia social hoje de um evento da Prefeitura de São Paulo, ou ligada de qualquer forma à Prefeitura de São Paulo, tem mais de 45 mil pessoas que seguem, iria noticiar o Carnaval de São Paulo nesse veículo quase oficial e foi recusado. Certo? Então, por quê? Porque a Globo precisa de 800 credenciais. Então, esse é um ponto que eu queria pontuar. O outro ponto é o seguinte, na época da gestão no Ministério, a gente gentilmente chamava o Juca de o ministro da Cultura Digital, porque a gente teve avanços nessa área de cultura digital importantíssimos. Quando a gente vem agora para a cidade, para a ponta da cidade, eu acho que a coisa mais importante, que mais dificulta a nossa vida, o que é? É o acesso. Né? É o acesso à conexão de qualidade. Semana passada a gente teve a Campus Party da Telefônica, certo? Só que é um evento que é um evento particular, fechado, e que você tem um acesso até complicado. É importante que a gente tenha também, entre aspas, a Campus Party pública, certo? Lá no bairro, com uma conexão de fibra ótica na ponta, lá em Itaquera, no Grajaú, pontos de compartilhamento de cultura digital com conexão de qualidade. São Paulo tem cabeamento hoje, o poder público pode sim viabilizar, estou concluindo, um telecentros com conexão de qualidade. Então, esse é o ponto que eu vou colocar. E, por fim, da parte da virada cultural, é uma coisa importante ser colocada, é o seguinte, como eu estou na fanpage, eu recebo mais de 100 solicitações por dia perguntando quando vai ser a virada cultural 2013. Por quê? Não é só a curiosidade de vir participar, mas os organizadores de evento em São Paulo não querem bater data com a virada cultural. A gente tem um indicativo que é da primeira semana de maio, certo? Que a gente precisa saber se ele se confirma o quanto antes, que eu estou recebendo isso há muito tempo. E a última coisa que eu queria falar, com o ocorrido lá em Santa Maria, da Casa Noturna, essa parte de clubes, eu acho que é um gabinete especial que precisa ser montado, certo? Porque senão, dono de casa noturna vai parar na cadeia o tempo todo e casas vão ser fechadas. Acho que esse assunto tem que ser abordado de uma forma o mais aberta possível em relação à norma de segurança e também para não proibir eventos, não viabilizar grandes eventos aqui na cidade. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Júlio Idar, eu sou ator de teatro, produtor cultural. Eu estou aqui representando a subprefeitura de São Mateus e Sapopemba. Eu vou pedir licença para falar alguns grupos, porque todos eles hoje estão funcionando desde o ano passado. Esse ano a gente está atrás e sem verba alguma. É o Grupo OPNE de grafite, São Mateus em Movimento, Meninos do Morro, Projeto Gente, Galpão Caeté, Assédio Teotônio Vilela, Viva Melhor, DRR Posse. Assim, como eu posso dizer, eu acho tudo muito bonito. Teoricamente, é tudo muito interessante, só que assim, todo mundo sabe disso, que deveria ser assim, mas não é até hoje. Todas as gestões não fizeram isso. Casa de Cultura, CEL, é tudo muito legal. Só que lá não funciona verdadeiramente próximo às pessoas, porque as pessoas que estão lá não são de lá. Então, muitas pessoas não vão até lá porque não conhecem, ou não sabem dialogar. Ontem, eu fui na subprefeitura de São Mateus falar com a representante de cultura, pensando que a nova gestão deveria estar lá. Não tem ninguém lá, não tinha ninguém lá para me atender. Essas nossas ações não é periferia, é favela. A gente tem ações na favela, onde para eu ter uma ação na favela, eu tenho que tomar cuidado com a polícia e eu tenho que pedir licença para o poder paralelo. Essa é a realidade. Eu acho que ninguém falou aqui de que esses locais de formação e CEL precisa ter pessoas da região, que moram na região, que conhecem a região, que quando vem um maloqueiro, não vai ter medo do maloqueiro. Eu sou maloqueiro. Eu nasci e cresci lá. Entende? Meus amigos de escola, alguns estão presos, muitos morreram, outros são bandidos até hoje. Então, assim, essa é uma realidade.
eu me considero sobrevivente, como todos esse pessoal aqui que eu citei, porque a gente está até hoje, a gente achou perspectiva na vida, foi na cultura, foi na arte. E é isso que a gente quer levar para dentro da favela. Então, eu vou pedir licença aqui, vou fazer um convite formal como representante de São Mateus e Sapopemba e de todos esses grupos, para o senhor e a sua equipe ir até São Mateus conhecer um projeto nosso chamado Grafite em Céu Aberto, que é do Grupo OPNI. Tem aqui um representante, o Todd, está aqui comigo. E a gente faz esse projeto na favela. Eu gostaria que vocês fossem até lá, pisar no barro, conhecer pessoas decentes, pessoas legais que moram na favela. E ver que a possibilidade é trabalhar com as crianças. Porque é muito bonito, eu também sou da arte, da cultura, do teatro, do cinema. Eu acho muito bonito ver tudo isso dar certo. Só concluir, por favor. Ver tudo isso dar certo, só que assim, se a gente não mexer na favela, os menininhos que estão hoje com 7, 8 anos vão ser os caras que vão estar enfiando aço na nossa cara na rua. Entendeu? Então, eu acho que o trabalho tem que ser dentro da favela e, através disso, eu peço que vocês aceitem esse convite. Muito obrigado. Se o senhor não está lembrado, dá licença de eu contar. Aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca. Salve a Dona Irã Barbosa, artista de São Paulo, de circo, de rádio, de televisão, de rua, de periferia, Zona Norte, Brás, Zona Leste, Zona Sul. Salve o artista de São Paulo, dessa cidade grande, essa cidade forte, essa cidade que tem essa gente forte aqui, que teve aqui essas horas todas, aqui falando com o nosso secretário da Cultura, representante, principalmente, desse desejo forte de fazer, porque para comer e para tepar a gente já está preparado. A cultura de São Paulo é a mais preparada para acontecer, sem dúvida nenhuma, é óbvio, é evidente, ela está aqui, está presente. E eu acho, eu quero dar uma palavra, porque eu sinto que o instrumento público de repressão à cultura em São Paulo, acredito que no Brasil todo, é a burocracia. E é através da burocracia, que, inclusive, que os secretários e os seus adjuntos se defendem para não exercer o poder que agora a gente passa para eles, entendeu? Perfeitamente. Então, a gente está sempre, por exemplo, todo mundo aqui sabe disso, eu comecei a fazer, evidentemente, teatro lá na Vila Prudente, e a gente não podia entrar no teatro porque tem que ter papel, tem que ter documento, e tem os funcionários que abusam da burocracia, como abusam na rua, como abusam em qualquer lugar, como abusam aqui no próprio Centro Cultural. Evidentemente, é difícil da gente chegar, da gente entrar nos movimentos, da gente entrar nos, como é que chama? Esse negócio que tem editais, essas coisas todas que são, na verdade, criados principalmente para emperrar essa força que está aqui pujante, que quer avançar e que não consegue avançar. Falou da burocracia. Era isso, meu. E salve a Dona Irã Barbosa! Porra! Moção de repúdio à repressão contra artistas de rua. Eu fico muito feliz em ver que muito tem se falado nessa noite em cima da ocupação artística dos espaços públicos. Mas é muito importante que fique claro que essa ocupação artística tem que ser pensada no contexto do cotidiano da cidade. Não só nos momentos de lazer, não só nos momentos em que o trabalhador não está trabalhando, final de semana, final de noite, essas coisas. A arte, a ocupação artística do espaço público altera o cotidiano da cidade de uma forma geral. Você tendo no espaço público cultura e também esporte, estimula a convivência da população, você traz uma cidade mais humana. E acho que a gente tem que pensar de uma forma, nesse contexto geral. Tudo que eu tinha para falar sobre arte de rua está totalmente contemplado por todo mundo, então me resumo a isso. Obrigado. Alô? Vamos retomar a palavra aqui. Gente, vamos retomar a palavra aqui? Como é que está aí a programação? A gente, secretário? Gente, só uma questão de caminhamento mesmo, está ficando tarde. Eu sei que tem muita gente que quer falar, que gostaria de falar, também não conseguiu, mas a gente está tentando compatibilizar todos os temas e juntar aqui para encerrar. Vou pedir, por favor, para a gente ter paciência,
faltam poucas pessoas, só essas que estão aqui. A gente vai fechar aqui. Calma, calma. As inscrições, a gente encerrou as inscrições. Quem, por favor, achar que tem que falar de fato, que precisa, eu sei que todo mundo tem que falar, mas desça aqui com parcimônia. Tá? Eu acho que agora, assim, que a gente já está encerrando. A gente vai marcar tá outra bom? logo, gente. Nós vamos ter... É melhor responder agora, não é isso? Olha, a questão que eles estão levantando é correta. Já é muito tarde. A gente não vai... Essa é a primeira, não é a última. Nós estamos destampando uma panela, liberando uma pressão, uma demanda por diálogo. Não vamos pensar que nós vamos esgotar hoje aqui. Então, a gente gera uma ansiedade que não é possível de ser satisfeito. Foram levantadas tantas questões aqui, já estão na mesa. Quer dizer, levantar agora mais umas tantas, vão ficar... Hein? É isso, nós vamos fazer outras. Hein? É isso. Secretário, parabéns pela iniciativa. Antônio Martins, do site Outras Palavras, mas existem inúmeras outras iniciativas de mídias livres aqui. Revista Fórum, site Overmundo, Diálogos do Sul, Oboré, Frente Paulista pela Democratização das Comunicações, Altercom. Secretário, São Paulo já é um grande centro das novas culturas de comunicação. Existem centenas de blogueiros, existem inúmeros coletivos de jornalistas, de produtores de vídeo, de produtores de rádios digitais, de rádios livres, de rádios comunitárias. Isso é um movimento do centro e é um movimento da periferia, onde ele é muito pujante também. Tem um papel de política cultural, mas de nova cultura política também. Esses movimentos podem tirar as políticas públicas do gabinete, eles podem enfrentar o poder conservador da Câmara Municipal, eles enfrentam o poder da velha mídia, mas esses núcleos, secretário, eles estão dispostos a participar, junto com a secretaria, de uma política para multiplicar essa potência. Assim, para cada núcleo, para cada coletivo desse, existem centenas de garotos e garotas nas escolas que são extremamente ativos nas redes sociais, mas que não tiveram contato ainda com conceitos, com técnicas, com tecnologias da nova comunicação. Então, numa parceria com a secretaria, nós poderíamos perfeitamente ajudar a ocupar esses equipamentos culturais, ajudar a ocupar os céus, a fazer esse movimento de ocupação cultural dos céus, inclusive ajudar a ocupar e a transformar o sistema de ensino, cuja mudança é tão necessária. Então, esse diálogo, muito obrigado por estar começando, e nós queremos continuar na construção de políticas que permitam essa transformação e essa ocupação. Pessoal, vamos... Então, vamos... Assim, o problema é o seguinte, assim... Pode falar, Vamos poder, para o secretário poder fazer, a gente tem uma questão pessoal envolvendo o secretário, né? O secretário está chegando, vamos falar, pode fazer a fala. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sheryline, eu sou do hip hop, represento a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. E aí eu fiquei pensando aqui o tempo todo e acabou acontecendo. Eu, mulher preta, da periferia, que estou na última escala da pirâmide social, fiquei por último, fiquei esperando aí mais ou menos uma meia hora, mas estou feliz de poder falar. E o senhor deve ter percebido a ânsia das pessoas de falar e de participar desse processo, porque nunca existiu esse diálogo, e principalmente na cultura. E aí muito foi falado do que eu gostaria de falar, mas eu sou de uma cultura que é uma cultura de rua, uma cultura que nasce na rua e que hoje ela não se manifesta mais na rua, né? A cultura do samba também, que é da minha ancestralidade, também não se manifesta mais na rua. E a gente também não está dentro dos espaços dos cerca de 60
62 ou 64 espaços públicos de cultura. E a gente não está em nenhum lugar. E toda a produção da periferia, ela está dentro da gaveta. Então, a minha proposta de circulação da cultura na cidade, de verdade, é entender que as grandes produções estejam nos seus devidos lugares, mas que também vão para a periferia, e que, em contrapartida, toda essa produção que é realizada na periferia ocupe todos os outros espaços. Aí eu consigo entender porque as pessoas têm que ter a possibilidade de escolha de o que quer ver, onde quer ir, né? Então, assim, a cultura ela tem que estar em todos os lugares, circulando, e aí com toda a sua diversidade. Então, a proposta mesmo é fazer toda a produção cultural, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, de todas as vertentes, circular na cidade de São Paulo. É isso, obrigada. Pessoal, então vamos passar a fala para o secretário para a gente fazer, como ele foi dito, essa é a primeira, não é a última. A gente está abrindo um processo, a gente vai marcar na sequência, como a gente convocou essa, nós vamos convocar outras e vamos fazer muitas conversas. A gente vai, a partir de agora, é isso assim, olha, o programa é um programa de diálogo e a gente pode se organizar para marcar conversas específicas, conversas com setores, conversas com grupos. Essa é a ideia desse processo. E também, obviamente, falar e ter novos momentos como esse. Eu acho que assim, isso é só um começo de um processo, a gente veio aqui para isso. Então, vou passar a fala para o secretário para a gente encerrar. A última, então. Então, boa noite. O problema é esse. Eu sou Janaína, sou conselheira municipal de juventude, representante da FLM, Frente de Luta por Moradia. O que eu queria dizer aqui, na verdade, é o seguinte, é que toda vez que nós, sem teto, escutamos a palavra política de cultura, imediatamente já nos remete à palavra exclusão. Por quê? Sempre as políticas são voltadas, ou acaba acontecendo que uma parte da sociedade, que é a classe média alta para lá, se apropria disso. Por exemplo, nós estamos hoje no centro com cerca de 30 ocupações. Quem vai lá com a proposta de fazer eventos culturais lá é um pessoal que se diz estudado, dono da cultura, dono do saber, vai lá, apresenta editais no nome deles e quer passar a cultura deles de cima para baixo para os nossos sem-teto. Sendo que, dentro das nossas ocupações, nós temos gente que sabe dançar, que sabe cantar, que sabe ler, que tem aptidão para escrita, que tem aptidão para pintura, enfim. E eu ainda, isso é uma preocupação minha que eu tenho, não só com o pessoal das ocupações aqui do centro, mas também da periferia, né? Teve uma ocasião nossa, de uma ocupação nossa, que foi um grupo desses estudantes intelectuais de cultura, que foi lá, arrancaram milhões aí de editais, levaram a cultura deles para lá e foram embora, e não foi nada absorvido, nem pelas famílias e nem para eles, não houve uma troca. E assim, uma coisa que eu quero trazer, quanto conselheira, quanto representante de juventude, é que todas as políticas pensadas aqui na questão de cultura sejam institucionalizadas. Por quê? Entra governo, sai governo, a política tem que permanecer, piorada ou melhorada, como é o caso do VAI. Ainda quanto conselheira, nós apresentamos um plano de meta no ano passado para todos os candidatos. Inclusive, o atual prefeito Fernando Haddad assinou. Num dos planos de meta está o VAI 2, que é a extensão do VAI. Então, e ele num debate, ele colocou a questão do VAI 2, que é o aprimoramento do VAI 1, o aperfeiçoamento. Então, assim, queria dizer que estou aberta para diálogo, quero fazer parte, e queria que o governo, o poder público, chamasse as organizações populares para governar junto, para fazer o governo acontecer, para que quando tem uns eventos no céu, quem possa estar produzindo a cultura e fazendo as coisas, sejam as organizações populares de lá. Os eventos que possam ter no centro, as organizações populares têm a participação. É isso. Boa noite, senhor secretário.
eu insisti em pedir a palavra para o senhor para falar a respeito da invisibilidade da cultura negra, da cultura popular negra. Eu digo nas suas mais diversas vertentes, né? Seja no samba, capoeira, literatura, hip hop, ou seja. Nós tivemos, esse ano é um ano de conferência. Na conferência anterior, nós tivemos uma conferência completamente, a municipal foi completamente elitista, onde em nenhum momento foi citada a questão da cultura popular, né? Então, já venho, através desse momento, pedir para o senhor ter um olhar mais sensível para nós, para falar, e aproveito para falar a questão do samba, do carnaval e do samba como um todo. O carnaval, que ele é um dos orçamentos, um dos maiores orçamentos aqui, é uma atividade que agrega muito, né, financeiramente, e não tem nenhum atendimento, não tem nenhum reconhecimento, não teve até então pelo Poder Público Municipal, onde dentro da secretaria, através de audiências públicas orçamentárias, nós tivemos o acompanhamento, que tem rubrica para todos os segmentos, menos para a cultura negra, menos para o carnaval, né? Então, queria aproveitar para pedir, quando falaram muito de virada cultural, para que inclua também a questão do samba, a questão que tenha um olhar mais sensível, né, que o senhor possa receber essas pessoas e ouvi-los, entendeu? Para poder também entender quais são as demandas e as necessidades existentes dentro desse segmento. Muito obrigada. Bem, a essa altura, só me resta agradecer a participação de todos. As falas são pontos de vista absolutamente pessoais e representantes de sentimentos da cidade, de grupos sociais, de grupos culturais. Eu percebo de que a demanda por diálogo é muito grande. Diálogo, reconhecimento, consideração, inclusão. E foi por isso que a gente fez esse evento aqui. Quando a gente abre a porta, não é a hora de dizer que a porta está fechada, porque a porta foi aberta. Então, o diálogo começou. Nós vamos continuar, vamos fazer diálogos setoriais, vamos fazer diálogos territoriais, vamos fazer diálogos, conferência, diálogos temáticos. Eu acho que vocês vão perceber que diálogo é a matéria-prima da maneira que a gente vai gerir a secretaria. Então, esse aspecto, a gente já garante que é um salto de qualidade no trabalho. Todos serão considerados. Evidentemente que isso tem que ser processado, porque imagine uma cidade de 11 milhões, precisamos encontrar um formato. Acho que foi você, alguém perguntou, mas qual é o formato da continuidade do diálogo? Temos encontrar um formato que você seja capaz de dialogar com todos. E é isso que a gente vai estar buscando, vai criar outras formas mais organizadas e mais centradas para complementar esse processo. E isso vai permitir que o que está invisível saia da invisibilidade, do que não tem prestígio possa adquirir o prestígio que merece, do que não é considerado passe a ser considerado, do que é criminalizado deixe de ser criminalizado. A cidade está precisando de uma atualização. E eu espero que todos percebam que isso é um instrumento de construção dessa nova realidade. Não adianta chegar aqui e dizer, porque desde 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou, não acontece, mas se está acontecendo, está bem, vamos testar, vamos investir, vamos vivenciar o processo. Existem processos positivos, a democracia no Brasil já está criando processos positivos de participação, de consideração, de abrir a porta. As coisas não estão paradas, quer dizer, e depende muito do produtor cultural, dos artistas, dos criadores, dessas diversas manifestações, é quem vai fazer com que esses processos tenham vida e que garantam que cheguem a conclusões. Eu registrei muita coisa aqui que eu não vou dizer agora. A questão das feiras culturais é uma dimensão, as feiras de artesanato são dimensões da cultura e que precisam ter uma relação com a secretaria. A questão da cultura negra, eu tenho tradição de trabalhar com isso. Eu não tenho muita melanina, mas sou antirracista, então eu acho que a luta contra o racismo não é uma luta que interessa apenas aos que são discriminados, acho que é
um ponto básico de civilização e de justiça social. É isso. E que 53% dos brasileiros se declaram negros na última... É isso. Então, vamos construir esse diálogo. Acho que o importante é isso. Eu achei que o nível foi excelente. Temos que criar também um ambiente de respeito mútuo. Todos podem dizer o que quiser. E, evidentemente, cada um faz o processamento do que foi dito, mas construir um respeito. Se nós não nos respeitarmos, quem irá respeitar-nos? Então, o respeito é a base do processo, e se a gente consegue considerar de que os outros, que têm opinião diferente do nosso, podem não ter razão, segundo o nosso ponto de vista, mas que precisam serem considerados, já é um ponto de partida bom para um debate, para uma conversa e para uma construção coletiva. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer os funcionários da Secretaria que participaram, quero dizer que esse processo veio para ficar, ele vai adquirir vários formatos, a gente não precisa ter ansiedade de esgotar hoje, como esse primeiro talvez tenha um significado de destampou a panela, a pressão normal, mas é isso mesmo, é assim que a gente constrói diálogo. Então, muito obrigado a vocês, vamos para a próxima. Quero falar uma coisa para o senhor, desde a hora que o senhor falou a primeira história.